Olá, eu sou a Amanda do Organize Deals e hoje eu vou te contar como construir um planejamento de conteúdo no Notion do zero, utilizando o SOD, o nosso template. Você tem muitas ideias e às vezes o post que você quis fazer semana passada, um vídeo que ficou na sua cabeça há meses, uma pauta que você anotou nas notificações dentro do caderno do seu celular e nunca mais encontrou. E quando chega o dia de postar, você abre o Instagram, fica pensando em inúmeras coisas que você pode publicar, mas no fim das contas você não tem aquilo anotado ou bem estruturado para você de fato criar o conteúdo que você precisa. E dentro do SOD nós temos a solução. Dentro de todas as áreas que a gente construiu para uma empresa, nós temos a área de marketing, porque nós sabemos que não ter a publicação não é falta de criatividade. Afinal, todos os dias nós somos inspirados por diversas situações, diversos assuntos, mas você não ter conteúdo é falta de sistema. Por isso, dentro do SAD, nós temos essa área de marketing para te ajudar no dia a dia a ter controle das suas publicações, ter controle dos seus canais digitais, ter controle das ideias que você tem ao longo do dia. E é distribuído dessa forma com as bases de dados, de ideias, benchmark, conteúdo, formato do conteúdo, qual canal você vai utilizar no dia a dia para as publicações. E você vai sair desse vídeo hoje entendendo como utilizar essa estrutura para organizar o seu marketing a partir de hoje. Mas antes de te explicar sobre a estrutura, deixa eu te explicar por que o Notion é a melhor escolha. Boa escolha para planejamento de conteúdo. No Notion, a mesma base de dados pode ser visualizada de diversas formas, como por exemplo um calendário que você pode criar para ser o seu auxílio, no dia a dia, para você entender quais são as datas que você vai publicar determinado conteúdo. Você pode atualizar o nome da base de dados, como por exemplo, com o nome da empresa, calendário. E com isso você pode ter tanto essa visualização em calendário, em que eu posso adicionar, por exemplo, uma data específica, que aqui não temos as propriedades ainda que nós teríamos ali dentro da SAD, mas que eu posso adicionar conteúdo X. E através das propriedades eu vou aqui adicionar, por exemplo, se ele é um conteúdo carrossel, reel, se ele é um story. Eu também vou adicionar outras propriedades, como por exemplo, o status dessa publicação, se ela foi iniciada, se ainda não foi, se ela já está feita. E aqui nós temos algo bem cru, porque é isso que o Notion entrega pra gente. Algo que nós podemos construir. Posso adicionar a pessoa responsável pela criação desse conteúdo. Posso também adicionar algum tipo de documento e tudo isso utilizando as propriedades que o Notion tem como funcionalidades. Uma outra coisa que pode ser feita é utilizar essas páginas que são criadas para adicionar, por exemplo, título, texto, legenda. Mas tudo isso com as possibilidades de mudar, por exemplo, o tamanho para você ter controle no que você vai compartilhar de conteúdo da sua empresa ou até mesmo conteúdo pessoal. Da mesma forma, eu posso ter essa mesma base de dados como se fosse um quadro. Então, por exemplo, eu posso ter aquele estilo de visualização em Kanban, que eu sei que esse conteúdo que eu sei que esse conteúdo está em progresso, ou que eu sei que esse conteúdo está feito. Então, da mesma forma, eu consigo ver aqui que no calendário ele já vai estar atualizado com o status de feito. Ou eu posso ver até mesmo em forma de tabela. Então, eu tenho essas possibilidades dentro do Notion, tanto para o calendário, como também para a base de dados de ideias. E agora eu vou te mostrar como a gente pode construir isso dentro do SAD. Aqui dentro do SAD, nós temos, primeiramente, a área de canais digitais. Nós sabemos que hoje em dia existem diversos canais que nós podemos criar para estar compartilhando os conteúdos da empresa, sendo esse site, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, X, Pinterest, Facebook, são esses aqui que vêm junto com o SAD. Você pode criar um novo canal também, clicando nesse botão aqui acima. E aí, a partir disso, eu posso adicionar o link desse canal, o status desse canal, se está ativo ou inativo, a data de ativação, vamos supor que eu criei ele hoje, então ele já vai ser atualizado assim, o responsável, que pode ser eu, o login
E assim, e aí você vai ter esse controle diariamente, independente se você está utilizando o computador ou o seu celular. E isso tudo para facilitar a sua visualização dos canais no dia a dia. Depois disso, nós temos a estrutura de calendário editorial. E essa aqui eu confesso que eu sou muito fã, porque ele é bem completo. Ele te dá uma visualização 360 graus do seu conteúdo num só lugar. E aqui, como eu mostrei para você previamente, nós temos o calendário. Aqui nós estamos no mês de maio, então eu posso adicionar um conteúdo aqui. Nós temos o bojo de conteúdos, aqui já temos alguns conteúdos exemplo, né? Que te mostram, por exemplo, que o conteúdo ele não está iniciado, que ele está na fase de copy, que é a escrita, né? Do criativo, que é a imagem. Se ele foi aprovado, se ele foi publicado. Isso também pode ser alterado de acordo com a sua necessidade, então eu posso criar outros status também. Conteúdos que estão pendentes de aprovação, de passar para uma nova fase, esse em específico ele está filtrado em progresso ou então para aquele que ainda não foi iniciado. E conteúdos publicados. Então tudo começa nessa base de dados. Ele vai ser basicamente o coração do planejamento da sua empresa, onde todos os seus conteúdos vão estar acoplados. Então vamos supor que eu quero adicionar um novo conteúdo hoje. Eu criei esse conteúdo junto com a minha equipe de marketing, então eu mesma fui lá e produzi esse conteúdo. Uma ideia muito interessante é utilizar a própria IA do Notion para te ajudar a criar esses conteúdos. Ela já vai, inclusive, adicionar automaticamente, mas ele só está disponível no plano business, tá bom? E eu posso vir aqui simplesmente criar um novo conteúdo. Ele vai abrir essa área e ele vai adicionar automaticamente na data que a gente está entendendo que essa seria a data de publicação. E aqui eu vou clicar nesse botão para abrir uma nova página de um conteúdo para ser criado. Então, vamos supor que eu vou criar esse conteúdo para hoje, que seria um carrossel chamado Como Estruturar um Planejamento de Conteúdo no Notion. Eu posso adicionar aqui, através das propriedades que já estão disponíveis dentro do SOD, nessa área, o responsável. Posso adicionar o status como não foi iniciado. Então tá tudo certo aqui. Eu vou manter essa foto e a gente vai ver depois como ele vai estar. Eu posso adicionar o formato, foto, Reels ou carrossel. Posso adicionar o canal, se ele tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok. Então eu vou adicionar que ele tá no Instagram, por exemplo. Porém, como eu tô gravando esse vídeo pro YouTube, a gente pode adicionar o YouTube também. Vamos adicionar ele aqui como se fosse vídeo, né? Reels. A data de publicação. Eu tô pensando em publicar ele, vamos supor que o meu conteúdo, ele é publicado sempre às quintas e às terças e quintas. Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, o dia 19, né? Ou então o dia 21 de maio. O texto do criativo, o texto que vai dentro do carrossel, então eu posso adicionar, por exemplo, slide 1, slide 2, slide 3, adicionar os textos que vão aqui, a legenda, a gente pode adicionar aqui a legenda Z. Hashtags, eu posso buscar as hashtags que mais funcionam para o meu conteúdo, então eu posso colocar Notion, posso colocar negócios, então eu criei esse conteúdo que vai ficar aparecendo nesse modelo de slide 1, 2 e 3, aqui vai de acordo com o seu estilo de conteúdo, por exemplo. Criei também uma legenda para adicionar aqui. E aqui eu já sei que toda vez que eu entrar eu posso visualizar o link do criativo. Geralmente algumas pessoas utilizam o Canva, utilizam algum drive para adicionar esse link de criativo para aprovação, para visualização da equipe. Eu posso adicionar aqui também o link, o outro com, né? Pode ser qualquer tipo de link aí na internet que você utiliza. E o benchmark seria a inspiração, ou então onde você pesquisa as informações para aquele conteúdo. Então eu posso adicionar também algum link, né, para colocar aqui, pode ser do Instagram, de alguém que você tem como inspiração, pode ser de algum conteúdo na internet, algum site, algum blog, eu posso adicionar aqui para ter ele mais facilmente, para entender como funciona esse. E além disso, também tenho essa área aqui de página do Notion que eu posso adicionar outras informações também referentes a esse conteúdo. E na prática agora, analisando meu calendário, eu posso ver, por exemplo, que aquela publicação que eu criei agora com vocês,
ela tá aqui no dia 21 de maio, então eu posso já visualizar que ela é parte do Instagram, ela vai ser publicada no YouTube também, vai vir em formato Reels que no caso seria vídeo, então eu precisaria editar ela nesse formato. Ele não foi iniciado e tem eu como responsável, então poderia ser você além da sua equipe de marketing. Eu posso acessar facilmente também. Posso, inclusive, visualizar também aqui no board de conteúdos. Ele está logo aqui em conteúdos não inicializados. Se eu já tiver passado ele para a fase de copy, eu posso simplesmente arrastar esse conteúdo e automaticamente dentro da página ele já vai atualizar também. Além disso, eu também posso atualizar aqui dentro da página. Então, eu posso puxar para criativo ou aprovado. Vamos supor que ele foi aprovado. Então, aqui do nosso quadro já vai estar arrastado aqui para essa área de aprovados. Vamos supor agora que eu criei esse conteúdo, mas ele ainda está na fase de copy. Então, ele vai estar aqui mostrando como conteúdo pendente. Então, ele já vai estar aparecendo aqui como conteúdo pendente. Vai aparecer para você entender quais conteúdos você ainda vai trabalhar dentro do seu planejamento de marketing. E caso ele tenha sido publicado, ele vai sumir dessa área e vai simplesmente aparecer aqui na área de conteúdos publicados. Fora esses exemplos que nós temos, ele vai aparecer aqui embaixo como data de publicação do dia 21/5. E assim você vai ter mais controle ainda do seu planejamento no Notion. Então, todos os conteúdos que você decidir publicar, eu posso adicionar um conteúdo aqui no dia 19, eu posso adicionar aqui o conteúdo no dia 23, que seria um sábado. Posso adicionar para a próxima semana também, né, vários conteúdos. E assim, de acordo com o seu planejamento, você pode ir utilizando essa estrutura que nós utilizamos no dia a dia para manter as nossas redes sociais ativas. Então, aqui, em meio a esse conteúdo que nós criamos para o dia 21, nós teríamos outros conteúdos também que você pode alterar, que você pode modificar o formato, o canal, o texto do criativo, a legenda, hashtag, tudo isso para você não deixar de publicar aquele conteúdo que você pensou que é tão interessante para o seu perfil, para o perfil da sua empresa, e conseguir manter as suas redes sociais ativas sem se sentir sobrecarregado. E descendo aqui um pouco para a nossa área de ideias de conteúdos, eu confesso que essa área aqui é muito interessante, porque no dia a dia nós temos diversas ideias, mas muitas vezes nós não anotamos e acaba esquecendo o formato, o exemplo que você viu também na internet. Hoje em dia nós conseguimos até mesmo salvar algumas informações, algumas ideias, mas nós acabamos esquecendo como colocar essas ideias no papel, ou no caso aqui dentro do Notion, né, para ter essas informações visíveis para você. Então eu posso simplesmente vir aqui, eu tenho alguma ideia baseada em alguma referência que eu vi ali no Instagram, eu venho aqui em nova ideia, adiciono aqui, por exemplo, posso criar assim, por exemplo, a SOD, o template para a sua empresa. E a partir disso eu posso decidir o formato, se vai ser foto, reels ou carrossel. Vamos supor que eu quero um carrossel. Eu posso adicionar aqui o exemplo também que eu puxei lá do Instagram. E posso adicionar o link do perfil também, que eu também posso puxar lá do Instagram, então eu posso adicionar aqui como link. E o país de referência, né, daquela pessoa que eu tive como inspiração, por exemplo, se vai ser em português ou se vai ser em inglês também. Essas informações são interessantes. E a partir disso eu posso colocar também aqui abaixo as informações dessa ideia. Isso tudo para você também ter ali como lista as ideias que você tem no dia a dia, e pode preencher com diversas outras ideias também, né? Pode ir adicionando as ideias que você for tendo no dia a dia, vai adicionando o formato que você quer criar aquele conteúdo, vai adicionando o link de referência, para que você nunca perca e mantenha o seu perfil ativo em meio à correria do dia a dia, em meio às tarefas, em meio aos projetos que você acessa ao longo da sua semana. Então, dentro dessa estrutura do SOD, você pode separar a sua semana em captura, em reunião de pauta, em execução, em revisão mensal, tudo isso utilizando essas bases de dados que você vai ter disponível para a criação de um planejamento utilizando o Notion. Ela é bem completa e vai te ajudar a ter referências, a adicionar tendências que você viu
E tudo isso só precisa estar registrado para que você faça acontecer. E uma coisa é certa, quando tudo está no mesmo lugar, fica muito mais fácil ver se o conteúdo que você está produzindo está alinhado com o que você quer crescer nas suas redes sociais. Então, o planejamento de conteúdo ele não precisa ser complexo, ele só precisa ser consistente. E a consistência vem de ter um lugar certo para você adicionar essas informações, ideias e ter também um processo claro para avançar. E uma visão de onde você está agora e onde você quer chegar. E o sistema SAD te dá toda essa possibilidade dentro da nossa área de marketing. Então me conta nos comentários, você já tentou organizar seu conteúdo antes? O que funcionou ou então o que travou? Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque toda semana tem novidade no Notion por aqui. Te vejo no próximo vídeo.